Estão visualizando aí o material, pessoal? Sim. Beleza. Uma parte importante já, para vocês anotarem aí para estudar, sem dúvida, com relação à fisiologia da dor, né? Os receptores sensoriais e fisiologia da dor. Como é que funciona, né, essa sensibilidade ali da dor? Com relação aos tipos de dor, né? No caso ali temos a dor aguda e a dor crônica, né? A aguda é aquele início mais súbito, né? De fácil localização, ou seja, o paciente já sabe apontar onde é que está esta dor, né? Se relaciona de forma temporal, ou seja, ele sabe, né? Quando que começou essa dor. Ele vai dizer, não, ontem que eu comecei a sentir essa dor. Então ele consegue ter essa relação temporal com a causa, né? E desaparece com a resolução da causa. Por exemplo, se for uma inflamação e você conseguiu resolver esse processo inflamatório, esse sintoma também, né? Esse sintoma álgico também, ele acaba. Tipos, né, que podem gerar esse tipo de dor, traumática, isquêmica e infecciosa. E a crônica, né, ela já é de difícil definição, é aquele tipo de dor que o paciente vai relatar para vocês que é uma dor espalhada ou dói apontando para várias regiões ali do corpo, né? Não vai saber exatamente qual é o ponto doloroso que ele tem. Normalmente está ligada ao envelhecimento, processos degenerativos, né? A duração é maior, normalmente maior que 6 meses. E é importante, né, ali a importante causa de incapacidade laboral, né, dificultando bastante aí as pessoas no local de trabalho. Os tipos normalmente oncológicas ou não oncológicas, como a gente falou aí, dos processos degenerativos. Aí aqui não tem nenhum segredo, né? A gente fiz alguns desenhos para vocês na aula sobre a parte sensitiva, como é que funciona essa transmissão sensitiva até a medula espinhal, como isso acontece, né? Aqui só citando os mecanorreceptores, né? Os receptores sensoriais. Alguém tem alguma dúvida sobre esses receptores sensoriais? A imagem está um pouco distorcida, prof, mas acho que dá para ler bem. Aqui é interessante, né, a gente salientar que os mecanorreceptores são aqueles que a gente pode citar aí, por exemplo, né, fuso neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi, né, ou os lá do nosso sistema tegumentar também, né, que do tato, né, pressão, tudo isso daí também são mecanorreceptores, né? Daí tem os termorreceptores, que é do frio e do calor, que também vão estar lá no nosso sistema tegumentar, os nociceptores, que vão estar em várias regiões do nosso corpo, né? Os eletromagnéticos, né? Os cones e bastonetes, né? A gente pode e também os quimiorreceptores, né? Que são bastante importantes, principalmente ali na questão de autorregulação térmica, por exemplo. Aí, como a gente estava falando sobre potencial de ação, né? Vocês lembram como é que funciona o potencial de ação? Olhando o desenho aí, vocês conseguem lembrar do potencial de ação?
Sim, prof. Só. Tá mais uma ali. Não para de entrar, gente. E aí, pessoal? Potencial de ação. Para que serve o potencial de ação? Pergunta? Pessoal, tem alguém aí? Para gerar contração muscular. Não somente para gerar contração muscular. Potencial de ação é um sistema que precisa acontecer para gerar a condução nervosa, mandar a informação para um outro neurônio. Ô, prof, esse é do sódio e potássio? Exatamente. Né? Que as entradas e saídas do sódio e potássio, eles vão gerar alterações, né? Mudanças ali dos íons, né? Positivos e negativos, para exatamente, né? Mudando as polaridades, gerar a condução ali daquele impulso nervoso, né? É devido a essas mudanças, né? No caso, polarização e repolarização, que vai gerar o impulso nervoso que vai conduzir, né, as informações, sejam lá para onde esse neurônio quer mandar, né? Se ele quer se comunicar com outro neurônio, se ele quer se comunicar com um músculo, se ele quer se comunicar com uma víscera, com uma glândula, né? É ele que vai mandar essa condução. No caso, no neurônio, mas potenciais de ação acontecem em várias estruturas, nas células, entre outras estruturas também que podem, que precisam ter trocas de nutrientes, trocas de informações. Mas no caso aqui a gente está falando do potencial de ação na parte sensitiva, né, ali dos nervos, né? E como a gente está mostrando aqui nessa imagem aqui, que no caso esse potencial de ação ele vai ter um potencial receptor. O que seria esse potencial receptor? Que ele é um potencial que ele vai ativar dependendo do estímulo que for gerado. Então, ele vai ser um potencial graduado, né? Por exemplo, como ele está mostrando ali naquele desenho de baixo, onde tem ali escrito mosquito, vocês estão conseguindo ver ali? Estão conseguindo ver? Sim, prof. Imagina ali onde está escrito mosquito ali embaixo? Sim. Então, lembra que para gerar uma despolarização, para gerar aquele pico, né, da despolarização ali do nosso gráfico, ele precisa chegar a um limiar de ação, como tem aqueles pontinhos ali, tá escrito limiar ali, ele precisa chegar nesse limiar de ação. Lembra que daí tem aquela curvinha ali subindo, né? Que acontece? Gerou o estímulo, e abriu canais de sódio, o sódio começa a entrar lá dentro do axônio, aumentando, né, os íons positivos dentro do axônio, porque o sódio, né, o elemento sódio, ele é positivo, ele tem íons positivos, então vai aumentar essa voltagem positiva ali dentro do axônio. Só que no momento que ele chega nesse limiar de ação, que é mais ou menos ali menos 55 volts, ele vai ter um estímulo maior, que vão abrir mais canais de sódio, fazendo com que aconteça esse pico de despolarização, certo? Só porque, como eu falei, existem esses potenciais receptores que são graduados, e, às vezes o estímulo não chega a chegar no limiar de ação.
né? Como no caso do mosquito. Às vezes tem uns mosquitos que são tão levezinhos que pousam assim na nossa pele e a gente nem sente. Então vai ter o estímulo, só que como ele não vai chegar no limiar de ação, ele volta ao limiar de repouso. Certo? Diferente de quando você encostar o dedo, onde vai aumentar esse estímulo, diferente de você levar uma pedrada, que você vai ter um estímulo sensitivo muito maior. Ele vai ter aquele pico ali, né? São os exemplos seguintes ali nos outros dois gráficos. Conseguiram compreender? Sim, prof. Show. O gráficozinho do potencial de ação, como eu tinha falado para vocês, né? Tranquilo com relação ao potencial de ação? Ou querem que eu dê mais uma repassada aqui? Por mim, tá tranquilo. Show. Vamos seguir, então. Aqui tá tranquilo. Uhum. Pessoal, o que eu não falar aqui, vocês já fica a dica, né? Essa parte aqui é bastante importante, né? Como a dor chega ao nosso córtex, né? Então temos aí essas 5 fases: a de transdução, a de condução, a de transmissão, percepção e modulação. Então, hashtag fica a dica aí para darem uma atençãozinha nessas 5 fases. Aí aqui tem explicando cada uma delas aí, como é que funciona. Esse slide vai estar no AVA? Já está lá. Então aqui, pessoal, corrente galvânica. Importante ressaltar aqui, né? Corrente galvânica é uma corrente. Que tipo de corrente que é essa? Ela é contínua, ela é constante e ela é unidirecional. Ó, aspectos importantes aí para vocês darem uma olhada e lembrarem aí dessas informações na corrente galvânica. As reações aí dos polos, né, da corrente galvânica, a gente sabe, elas vão ter esse polo positivo e polo negativo, onde o polo positivo vai ter uma reação mais ácida, vai ter esse fator analgésico, diminuição do metabolismo e diminuição do edema. Já o polo negativo, reação mais alcalina e uma função mais estimulante. Os cuidados aí com relação à aplicação, né? Não cruzar os cabos. Com relação ao implante metálico, sabendo que ele vai ter também uma aplicação térmica, né? Ele vai gerar ali um calor também. Lembrando que a corrente galvânica também ela é aplicada através ali de placas metálicas, né? Com a esponjinha, e essa esponjinha ela precisa ser umidificada, porque senão vai queimar ali o paciente, então tem que ter bastante cuidado com relação a isso. As indicações, bastante importante, e também, hashtag fica a dica, iontoforese. O que é iontoforese mesmo?
Aplicação de medicamento? É a introdução de medicamento através da corrente galvânica, né? E aí você vai ver lá um medicamento que você quer utilizar, né? Se ele for negativo, né? Se ele tiver íons negativos, esse medicamento, você vai utilizar na placa ali, que vai estar com a polaridade negativa, né? Até porque polos iguais, eles se repelem, certo? Não é isso? Isso. Sim ou não? Sim, prof. Sim, né? Então, os polos iguais se repelem. No momento que você aplica o medicamento que tem a mesma polaridade do aparelho, ele vai empurrar, no caso, vai empurrar para dentro do organismo do paciente. Tem mais gente entrando aqui. Hoje está bonito de ver, 28. Vamos lá, onde é que eu parei? Beleza. O que foi? Então, aqui também temos a corrente farádica, né? Foi uma das primeiras correntes que a gente falou também lá durante as aulas. Uma corrente ali de baixa frequência, ela é alternada, como a gente pode ver ali no desenho, né? Ela vai alternar em positivo e negativo. Vai ter a aplicação de forma unipolar e também bipolar. As indicações, né, da farádica, importante saber. Ali no caso, atrofia por desuso, reabsorção de edemas, eletrodiagnóstico também. Contraindicações, bastante importante. Na verdade, indicações e contraindicações é importante saber de todas as correntes que a gente falou até agora. Tá? Dinâmicas, importante saber quais são os tipos, né, de variações que ela tem. Né, ali a difásica, curto período, longo período, ritmo sincopado. Principais características, importante também. É isso.
Aí temos também a questão da termoterapia. O que é termoterapia profunda? Pessoal? Não é lembro. Ninguém lembra? Aquecimento. É os aparelhos que vão gerar um aquecimento profundo, né? Que vão alcançar estruturas mais profundas. E quais aparelhos são esses? O TENS, o aparelhos... Qual? O TENS é um, né? Não entendi qual que você falou, desculpe. O TENS. O TENS, ele vai gerar calor? Boa pergunta. E aí, pessoal, TENS gera calor? O TENS não, prof. Acho que não. O TENS, ele vai ter uma única e exclusiva função: analgesia. Somente analgesia, tá? Até que me provem o contrário, teve alguns que já me falaram sobre uma função anti-inflamatória ou uma coisa nesse sentido, só porque eu não consegui, ninguém conseguiu ainda me trazer algo concreto que realmente traga fisiologicamente esse resultado com TNS. Então, acredito no que eu tenho em estudos científicos até hoje, que a função do TNS é única e exclusivamente analgésica. Então, calor profundo, nós vamos ter 3 aparelhos aí, que são bastante utilizados em clínicas. Que vai aparecer em alguma parte aqui desse slide que eu lembro. Aí. Ultrassom, ondas curtas e micro-ondas. Importante. Certo? Aí os cuidados que a gente tem que ter com todos esses aparelhos é importante, tá? Principalmente aí com ondas curtas e micro-ondas, né? No caso, ondas curtas. Ondas curtas, é importante saber os seus efeitos terapêuticos, né? Para que ele serve. Ali, no caso, aumentar ali o fluxo sanguíneo, um processo inflamatório, obviamente crônico, né? O aumento ali de colágeno, rigidez articular, né? Então, se tiver algum problema articular, por exemplo, uma pós-fratura, pós-fratura, depois de consolidar, né, essa fratura, a gente acaba ficando com aquela articulação mais rígida, com bastante dor, dificuldade de movimentar. Aí você pode utilizar esse ondas curtas tanto para diminuir essa rigidez articular, quanto também para relaxar a musculatura, né, que pode ser uma leve atrofia também da musculatura. Aqui tem os efeitos térmicos, os efeitos não térmicos, né? Com relação ao preparo do paciente, bastante importante. O preparo do equipamento, muito importante, né? Porque isso é primordial saber, porque, como eu falei, é um material que não é barato e se queimar é um trabalho para arrumar, né? Então a gente tem que
tomar cuidado em não cruzar os cabos, em local onde você vai colocar, não colocar em locais onde tem metal, né? Muito menos se o paciente tiver algum tipo de implante metálico, seja aonde for, você pode aplicar no ombro, com ondas curtas, mas se ele tem lá um implante metálico no pé, não é interessante você utilizar. Então, esses são alguns cuidados básicos que você precisa ter. Lembrando também que que é bastante importante, que a intensidade é modulada através da sensibilidade do paciente. Então, o paciente precisa estar com a sensibilidade preservada, senão ele não vai sentir que está esquentando e pode ter uma queimadura aí bem séria, né? Outro fator importante, você não pode se afastar demais do paciente, porque se ele sentir que está esquentando, você tem que imediatamente baixar o aparelho. Que é o que está nesse slide aqui agora. Aí, com relação aos riscos, né, que a gente já falou. As contraindicações, bastante importante, que as contraindicações do ondas curtas são exatamente as mesmas do micro-ondas, né? Importante. Essa é uma coisa que acaba sendo a mesma coisa, a única diferença é que a propagação, né, do ondas curtas acaba sendo bem maior, tanto que o micro-ondas, uma grande diferença entre micro-ondas e ondas curtas, é que o micro-ondas, se no caso ele tiver lá um implante metálico no pé, você pode utilizar no ombro, que não vai ter problema, né? Já no ondas curtas, em hipótese nenhuma, você vai utilizar ele nesse tipo de situação. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Pelo silêncio, eu acredito que não. Beleza. Agora aqui com relação ao ultrassom, né, que é o terceiro aparelho aí de calor profundo, né? É um aparelho bastante utilizado também em clínicas, né? Que também vai ter a sua função térmica e não térmica. Efeitos biológicos aí bastante importante, né? Com relação ao aumento de sensibilidade ali de colágeno, né? Aumento da circulação sanguínea, aí bastante importante seus efeitos, né? Alteração ali na permeabilidade celular, também bastante importante. Isso também é bastante importante, acelera o reparo ósseo, ou seja, muito indicado aí em fraturas, né, para acelerar aí o processo de regeneração aí de fraturas, então bastante interessante esse aparelho.
Aqui nós falamos sobre colágeno. Os parâmetros, propriamente ali, os parâmetros para você calcular o tempo, né? Cadê? Para você calcular o tempo de... Depois, aqui. Para você calcular o tempo, né, de aplicação. É interessante, pode cair uma questãozinha aí, dando algum exemplo, e você dar o valor de quantos minutos precisa ser aplicado. Então, é bom dar uma olhadinha com carinho aqui nessa situação. Com relação também às frequências, né, que a gente vai ter ali cristais, né, de 1 MHz e de 3 MHz, sabendo que o de 1 MHz ele vai ser para estruturas mais profundas, e o de 3 MHz é mais superficial, então também é bastante importante. E contraindicações, né, como todos os aparelhos, a gente vai falar sobre as contraindicações. E também com relação à fonoforese, como a iontoforese, também é bastante importante. A fonoforese também é a introdução de agentes farmacológicos na pele, porém, aí é com a utilização do som, né? Ali do ultrassom. E aqui a gente falando agora sobre a termoterapia superficial, né? A gente pode ter a crioterapia, né? As indicações, contraindicações, efeitos fisiológicos, né? Bastante importante. Tranquilo. Forno de Bier, um tipo de calor superficial. Também pensa aí nas indicações e contraindicações. Infravermelho, também calor superficial. Forma de utilizar, modo de aplicação bastante importante, né? Contraindicações aí também bastante importante. Banho de parafina, também calor superficial. Né? Contraindicações também importante. Turbilhão, né? Também podemos deixar aí indicações de contraindicações. Aí, pessoal, então já temos ali corrente galvânica, farádica, diadinâmica, aí tem
calor profundo, calor superficial. Aí, o TNS tem uma atenção especial para a teoria da comporta. Estão lembrados da teoria da comporta? Não, prof. Então, a teoria da comporta é exatamente a via, né, por onde o aparelho vai gerar o estímulo, né? Que esse estímulo ele vai para uma via mais rápida, bloqueando o efeito da dor, fazendo com que o nosso sistema nervoso central ele identifique o estímulo do aparelho e não Ô, prof, o fala mais estímulo. devagar pra gente poder copiar. Ah, mas eu estou falando de uma forma sucinta. Quero que vocês tá lá no slide, bem bonitinho como é que tá fisiologicamente falando a teoria da comporta. Estou falando de uma maneira mais, digamos assim, fácil de entender. Dê uma olhada lá no slide, que eu não estou achando ele aqui agora. Mas deem uma atenção especial para a teoria da comporta. Não é difícil. Depois que você entende ali, não é difícil. Tá? Com relação também ao tratamento agudo e crônico com o TNS, dê uma atençãozinha com relação a isso, né? Sobre as modulações do TNS. O que a gente modula no TNS? Alguém lembra? A frequência dele? A Frequência, largura de pulso e intensidade. A frequência é quantas vezes vai ter essa largura de pulso ali por segundo. A largura de pulso é quanto vai medir, né, esse estímulo, né, cada pulso. E a intensidade é a sensibilidade ali do paciente, né? E também, né, a intensidade vai ser modulada através da sensibilidade do paciente. Lembrando que, numa situação de dor aguda, a frequência vai ser mais alta, a largura de pulso vai ser mais baixa, né? E a sensibilidade é apenas sensitiva. O paciente ele vai sentir, mas não pode haver contração da musculatura. Não pode haver contração da musculatura. Ok? Já o TNS, né, para uma dor crônica, aí vai ser a largura de pulso que vai ser mais alta, a frequência mais baixa, né? E a intensidade tem que estar forte, só não pode causar dor, e vai haver contração muscular. Então, ele pode chegar no limiar motor, que vai gerar essa contração muscular, só não pode causar dor. Pro, licença. É para Pode. ter imagem no que o senhor está falando? Oi? É para ter imagem nisso que você está falando? Não, agora eu só estou falando para vocês. Ah, tá. Beleza. Tá? De uma forma mais resumida. Dos detalhes ali importantes do TNS.
O fez e corrente russa, para não ficar muita coisa agora, fez e corrente russa eu vou deixar com o laser e a mecanoterapia para outra prova. Tá? Então vamos deixar só esse material mesmo para a prova. Acho que já é bastante coisa, né? Bastante coisa. Não entendi, então a corrente russa não entra? Não, nessa prova então não vai cair o fez, não vai cair corrente russa. E os outros vocês nem tiveram aula ainda, né? Então não adianta falar. O único que vocês já tiveram aula que não vai cair vai ser o fez e o corrente russa, que a gente inclui na segunda prova. Então o que vai cair é galvânica, farádica, diadinâmica, os calores profundos, né? Ondas curtas, micro-ondas e o ultrassom, e os calores superficiais, né? E a crioterapia. Aí todos os outros calores ali de superficiais que a gente passou. No início, o professor falou corrente galvânica, farádica e o que mais mesmo? Diadinâmica. Diadinâmica. Foi o que a gente passou agora no início da aula. Beleza. Tá ok? E é esses pontos aí que eu falei para vocês, esses que eu dei essas ênfases aí, vocês estudando esses materiais, sem dúvida vocês vão ir bem na prova. E lógico também que vocês vão ter o material aí em mãos para fazer a prova, o que vai facilitar bastante também, né? Não, a gente vai fazer sem consulta, só a gente vai estudar bastante e fazer tudo sem consulta.